Este texto de Isaías, capítulo 12, ele é um salmo, ele é um louvor, ele é um cântico de adoração a Deus. E ele fala de render graças por causa das misericórdias do Senhor, porque Deus se irou contra o seu povo e retirou a sua ira. E o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso cântico. E Ele é a nossa salvação. Deus é a fonte da vida, é a fonte da salvação. E nesse cântico, ele estimula a gente a render graças a Deus, render louvores, cantar ao Senhor. Porque Deus é aquele que faz coisas grandiosas. E hoje eu usei esse texto aqui só como um ponto de partida. Eu quero hoje falar com vocês sobre o mistério, sobre os segredos. Existem muitos, infinitos mistérios. E o mistério maior da existência é Deus. Deus, ele é diferente, ele é santo, santo, santo. E ele é conhecedor de todos os mistérios e de todos os segredos, porque ele criou os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. Ele é. Deus é. Ele é o grande eu sou. Ele diz de si mesmo: eu sou o que sou. Então, na questão da existência, dos mistérios, dos segredos, se Deus é o maior mistério e Ele é a fonte da vida, é o Criador de tudo, não adianta você querer decifrar Deus. Ele é Deus. Deus é Deus. Ele é o eu sou. Então, na nossa relação com Ele, quando a gente fica querendo entender Deus, a gente perde tempo. Porque nós nunca vamos conseguir entendê-lo. Então, nosso relacionamento com Ele, a gente tem que se render a Ele. Não é uma coisa de andar no caminho da ignorância. Eu não quero entender nada, eu não quero pensar em nada, eu não quero refletir sobre nada. Não é isso. É porque o caminho do justo, como diz a Bíblia, o princípio que rege a nossa vida é o princípio da fé. O justo da sua fé viverá. E é como se dentro de nós tivesse um contraponto,
uma dualidade, um antagonismo entre a razão, a racionalidade, o entender e a fé. Então, nunca você vai conseguir entender Deus, mas você pode crer. E esta conexão, este plug, este princípio da fé, no qual a gente vai desenvolver o relacionamento com Ele. Este trecho de Isaías 12 diz: o Senhor é a nossa salvação. Eu vou beber dessa fonte da salvação. Eu vou comer e beber, eu vou cantar, eu vou engrandecer, porque Ele faz coisas grandiosas. E eu creio. Provérbios 25, verso 2 diz assim: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. É muito diferente Deus, por que Ele encobre os negócios? Porque Ele quer que a gente busque os segredos, o saber, o conhecer, o desvendar dos segredos, numa base de relacionamento. Tudo que a gente descobre puramente na nossa visão racional, não é que não tenha nenhuma importância, mas isso não acrescenta na eternidade. Isso não toca a eternidade. O conhecimento por si só, humano, lógico, ele é interminável. Você pode passar a vida inteira lendo livro, passar a vida inteira navegando na internet, entrando em contato com informações diferentes que você não tinha antes. E daí? Então, se Deus é o mistério, se Ele é a causa e Ele é a finalidade de tudo, e Ele é a fonte da salvação, é nele que a gente tem que buscar. Veja, um texto aqui eu até vou ler. É muito interessante esse texto de Colossenses, capítulo 1, de 24 a 27, e Colossenses 2, de 1 a 3. É Paulo falando, nessa transição aí do capítulo 1 para o 2, é um tema só. Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo está falando aqui da missão que Deus deu para ele, desse chamado junto aos gentios. Os gentios são as outras nações que não os judeus, e falando da igreja, do corpo, e que há um mistério na história.
o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto. Que mistério é este que Paulo está se referindo? Deus se revelou a Abraão e fez com Abraão uma aliança. E Deus disse para Abraão: em ti abençoarei todas as famílias da terra. E através da tua descendência, eu abençoarei. E a descendência de Abraão é Isaque e Jacó. Jacó teve 12 filhos. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Deus mesmo mudou o nome de Jacó para Israel. Então é Abraão, Isaque e Jacó, ou Abraão, Isaque e Israel. E os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. E este era o povo com quem Deus tinha uma aliança de abençoar, uma aliança de salvar, uma aliança de falar, de se revelar, de prosperar, de dar vitória. Deus tinha uma aliança com Israel. Mas o mistério que Paulo se refere aqui, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, é que esta aliança com Israel era verdadeira, tremenda, poderosa, era uma base para, através dos descendentes de Abraão, os descendentes de Davi, Deus trazer Cristo, Jesus, o Salvador. E, numa profecia de Isaías, capítulo 6, é uma visão que Isaías tem da glória de Deus. Ele entra como que vendo o trono de Deus, o santuário, os serafins adorando, e ele pensa: eu vou morrer. E um anjo tira com uma tenaz, uma brasa do altar, e toca na boca de Isaías e diz: o Senhor diz, teu pecado está perdoado, purifiquei os teus lábios. E o Senhor diz assim para Isaías: a quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus diz para ele: vai, fala, para que eles ouçam e não escutem, para que eles vejam e não entendam, para que o seu coração não se arrependam e não se convertam e eu os cure. Palavra mais estranha de Deus para Isaías. Isaías pergunta: mas Senhor, até quando? Até quando? E Deus diz: até quando as cidades estiverem desertas. Até quando não houver povo na rua. Esta é uma palavra profética. Isaías era um profeta. Dezenas de profecias que Deus deu para Isaías se cumpriram. E uma delas é esta:
Jesus veio para o que era seu. Jesus era judeu, Jesus era descendente de Abraão, descendente de Davi. Maria era descendente de Davi. E Jesus nasceu do ventre de Maria. E ele veio como o Messias. Mas diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E os seus não o receberam, os judeus não o reconheceram, não enxergaram nele o Cristo, o Messias, o Salvador. Por quê? Porque se cumpriu essa profecia de Isaías nos dias que Jesus estava pregando. Qual profecia, pastor? Essa, para que vejam, não enxerguem, ouçam e não escutem, e não entendam, e não se arrependam. Esse fechamento do entendimento espiritual do povo de Israel. Por quê? Deus falou isso. Que mistério é esse? É por causa desse mistério que Paulo está falando aqui. Qual mistério? O mistério de que a salvação era para toda a humanidade, não apenas para os judeus. Em toda a Bíblia, esta mensagem está cifrada, está inclusa. Quando Jonas vai pregar a Nínive, Jonas desobedeceu a Deus, por quê? Porque ele sabia que Nínive era a capital do Império Assírio, e a Assíria era o grande domínio da época. A Assíria vinha destruindo tudo e todos os reinos, inclusive haviam profecias de que a Assíria destruiria Israel. Então Jonas se recusou, não queria ir lá falar com aquele povo que era inimigo de Israel. Mas ali no livro de Jonas está uma mensagem, que Deus ama toda a humanidade, ama os ninivitas. E Jonas, depois que foi lá engolido pelo peixe, passou 3 dias e 3 noites no fundo do mar, ele foi pregar e os ninivitas se converteram. E Deus teve misericórdia daquele povo e os perdoou e não exerceu o juízo. Esse é o mistério que está em toda a Bíblia. Qual? Que a salvação é para todo aquele que crê. Os judeus não o receberam, ficaram cegos para que Jesus morresse por toda a humanidade, não apenas pelos judeus. Cristo em vós, esperança da glória. Hoje, Cristo está em nós, Cristo está conosco, e Ele em nós é a esperança de que nós participamos, temos a vida dele em nós, e viveremos a plenitude da glória de Deus. Então, queridos, essa profecia estranha de Isaías
ela se cumpriu. Os judeus, alguns aceitaram, os apóstolos todos eram judeus, os evangelistas, 4 evangelistas, só um não era judeu, Lucas, era grego, mas os outros 3 eram judeus. A maioria da igreja em Jerusalém era judia, e o evangelho se espalhou, mas Paulo foi chamado por Deus para levar a palavra aos gentios, como os colossenses, os filipenses, os gálatas, os coríntios. E a igreja dos gentios, ou seja, dos não-judeus, foi crescendo muito. E os judeus não foram se convertendo tanto. E, por fim, a igreja se tornou praticamente gentílica. E ao longo da história da igreja, os judeus foram perseguidos, humilhados, e mortos e vendidos, e foram espalhados, e a terra deles foi arrasada. Lembre, naquele texto de Isaías 6, ele pergunta para Deus: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Do povo ver e não enxergar, de ouvir e não escutar, do coração endurecer. Até quando? E Deus disse: até que a terra fique deserta, que as cidades fiquem sem gente. Irmãos, depois da Segunda Guerra Mundial, tamanho foi o sofrimento dos judeus, a mortandade, o genocídio contra os judeus, o antissemitismo, que o mundo estava envergonhado de tanta barbárie, de tanta perfídia, de tanta maldade. Em 1947, na Assembleia Geral da ONU, que foi presidida por Oswaldo Aranha, um brasileiro, um diplomata brasileiro, a nação de Israel foi reconhecida. O povo foi autorizado, os judeus foram autorizados a voltar para a Palestina, para a terra de Israel. Ali, os países assinaram, a maioria, alguns países contestaram, mas a maioria assinou, e num dia foi criada. E eles voltaram. A terra ainda estava arrasada. De lá para cá, a terra floresceu. O deserto reverdeceu. Lugares imensos, completamente desérticos, hoje são plantações de frutas e de flores. As cidades estão lotadas. Israel agora abriu no meio do deserto como um rio, deslocamento de águas. Um negócio, engenharia de dessalinização da água, um negócio fantástico. O mundo inteiro vai lá ver como é que é aquela plantação, aquele deserto transformado em jardim regado. E as profecias falam disso. Profecias de Isaías, de que o deserto floresceria. Gente, você, eu, nós estamos vivendo um tempo em que profecias estão sendo cumpridas. Esse é um mistério de Deus manifesto, revelado em nossos dias.
E agora nós estamos naquela entre-safra, naquela transição do ciclo da igreja, os gentios, e o ciclo de Israel. Está encerrando o tempo dos gentios e o relógio de Deus, o relógio profético de Deus, está encerrando o tempo dos gentios e vai começar o tempo de Israel. Uau! Coisas estão acontecendo na terra, coisas históricas, tremendas, mistérios de Deus. Por exemplo, o Irã. O Irã, um país muçulmano, né? Eles seguem o Islã, mas o Irã não é árabe, né? O islamismo, a religião de Maomé, Maomé era árabe. Ela se estendeu, se espalhou na África e tal, mas inicialmente no mundo árabe. O Irã não é árabe, o Irã é persa. No tempo de Daniel, Nabucodonosor teve a visão. Depois da Babilônia, dominou a Pérsia. E durante o reinado da Pérsia, havia uma profecia de Isaías, essa é uma coisa fantástica da Bíblia. Em Isaías, fala do rei Ciro. Tipo, eu não sei precisamente, mas 100 anos antes de Ciro, o rei da Pérsia, nascer, esse capítulo de Isaías foi escrito. Deus falando: Ciro, tu és meu servo, e você vai fazer isso, isso e aquilo. Nos dias que a Babilônia caiu sob o domínio medo-persa, depois veio um rei, Artaxerxes, e depois os dias de Estéria e tal, e Ciro. E o rei Ciro, ninguém sabe, eu não sei como é que foi, mas eu presumo que os judeus lá mostraram para ele, olha aqui, uma profecia do profeta Isaías, com o seu nome. E esse rei fez um decreto autorizando o povo de Israel sair de volta para a sua terra. E o domínio era o domínio da Pérsia. E esse homem foi abençoado, e os persas foram abençoados. E agora, 2.500 anos depois, 2.400 anos depois, o Irã é inimigo mortal de Israel. E o Irã, sob o domínio dos ayatolás xiitas, é uma corrente do islamismo que é mais aguerrida. A maioria dos terroristas islâmicos são xiitas, são dessa corrente. Existe uma outra corrente que chama sunita. A Arábia Saudita é dos sunitas. O Kuwait, a Jordânia, Síria. Síria também tem cristão e tudo. São países sunitas. O Egito. Os xiitas, principal país xiita do mundo, o Irã. Uma teocracia islâmica xiita.
E o Irã é um país rico, produz petróleo, 90 e tantos milhões de habitantes, é grande, e tem tecnologia. Mas o Irã levantou a bandeira de destruir Israel. E começou a bancar os terroristas xiitas do Hezbollah, do Hamas, dos Iutes. Botar dinheiro mesmo, milhões de dólares. Armamento. Um projeto de destruir o povo de Israel. O que aconteceu com o Irã? Inflação. A capital do Irã chama Teherã, e ao redor de Teherã tem um lago enorme de onde vinha a provisão de água. E meses que não chove. E o lago foi diminuindo. Teherã ficou sem água. Isso estava previsto há muitos anos. Já haviam previsões nesse sentido, mas o governo não fez nada. Inflação galopante, água nenhuma. O que está acontecendo no Irã? Uma revolução. O povo do Irã não quer mais ser uma república islâmica teocrática, que na verdade não é uma república, é uma ditadura. O povo não quer mais, foi para a rua. Está incendiando, tomando as cidades. O regime dos ayatolá vai cair. E o que é isso? O povo nas ruas está falando de Israel. O povo nas ruas está falando de Bibi. Bibi. Quem é Bibi? Bibi é o Benjamin Netanyahu. Bibi é o primeiro-ministro de Israel. Os iranianos, os persas estão falando. Estão falando lá no Reza Pahlavi, o Shah, o filho do rei que foi deposto. O que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer é que aquele mistério de Isaías está encerrando o ciclo do povo judeu não ver. Os judeus estão se convertendo. O que vai acontecer é que o Oriente Médio vai ser pacificado. O que vai acontecer é que o clima de guerra vai passar. O que vai acontecer é que Deus vai conceder um tempo de prosperidade na terra. Existem ciclos, muitos estudos sobre os ciclos da natureza, os ciclos do homem, da história, os ciclos das grandes guerras, 50, 70 anos. Nós teremos um final de ciclo, que vai ter uma prosperidade gigantesca no mundo, mas é muita prosperidade, muita. Vai ser uma bênção, porque na esteira dessa prosperidade o evangelho também vai prosperar muito no mundo, e vem o avivamento do final dos tempos sobre toda a terra. Mas é um negócio muito forte, muito intenso.
A gente tem chamado isso, na nossa reunião de oração, de período das vacas gordas. Lembra, no Egito, Faraó teve um sonho e José interpretou o sonho de Faraó. 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. E Faraó, vendo que José interpretou corretamente, ele disse: você é o cara que vai gerenciar esse tempo das vacas gordas e das vacas magras. E colocou José como vice-rei do Egito. Queridos, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus conta para nós os segredos dele. Ele quer fazer com que você conheça os mistérios dele. Veja Colossenses 2, de 1 a 3. Paulo ainda falando na sequência daquele trecho. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo estava batalhando, lutando para que aquele povo fosse consolado e enriquecido na plenitude. Existe uma plenitude da inteligência, a plenitude do conhecimento. Cristo. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Gente, Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é homem. Nele estão todos os segredos. Nele estão todos os mistérios. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que Deus ilumine você, que você perceba que Deus te dá o privilégio, a chance de buscar conhecer esses mistérios. Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que andando encontrou um tesouro num campo. E ele foi lá, juntou tudo que tinha e comprou aquele campo. Porque sabia que ali tinha um tesouro. Jesus é esse tesouro. O reino dos céus passa por Ele, é Ele. Os segredos de Deus se revelam na pessoa dele. Ele era esse mistério que morreria por todos, por toda a humanidade, não apenas pelos judeus. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Salmo 25,14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Deus tem segredos para revelar para você. Você pode falar: mas pastor,
Eu não sou pastor, não sou nada. Deus tem mistérios para falar com você. Mistérios a respeito da sua própria vida. Por que você existe? Para que Ele criou você? Ele que criou você quer falar com você. E fala. Deus fala com a gente. Se você abrir sua mente, seu coração, pensa, no começo eu falei, não tente entender Deus. Não tente sondar, prescrutar, resolver filosoficamente, racionalmente Deus. Apenas creia. Perceba que lá no fundo você tem fome e sede da verdade, que não é lógica, que é Deus. E que Ele tem riquezas eternas, tesouros escondidos para revelar para você. Que o Senhor gere na sua vida neste ano fome e sede de Deus. Fome e sede dos mistérios de Deus, dos segredos dele. Amém.